Oi pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a este vídeo e hoje a gente conversa um pouquinho sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos, que é um escritor alagoano. Ele nasce em 1892 e falece em 1953. Esse livro aqui foi publicado em 1938, é um romance regionalista e pertence à segunda fase do modernismo. Apesar dele ser um livro curto, ele é denso, então a gente vai ter acesso aqui, nós seremos apresentados à seca, à miséria, ao silêncio e, acima de tudo, à desumanização. Então a gente vai conhecer aqui essa família de retirantes, seremos apresentados aqui aos personagens, o Fabiano, assim a Vitória, os dois filhos do casal, que em nenhum momento a gente vai saber o nome, eles são tratados aqui apenas como o menino mais novo e o menino mais velho, e a gente vai conhecer também a cachorrinha baleia, que é a protagonista de um dos capítulos mais tristes aqui dentro dessa narrativa. Então, o que vai acontecer? Os capítulos aqui, pessoal, eles são apresentados pra gente de uma forma que eles não se conectam, eu diria, uns com os outros. Eles foram desenvolvidos de uma forma totalmente independente, ou seja, se a gente pegasse cada um deles aqui, escolhesse um de forma aleatória e fizesse a leitura, ele tem começo, meio e fim. Então, quando eu comecei a ler, eu achei um pouco estranho. Quando eu li os três primeiros capítulos, eu achei esquisito, porque o primeiro falava de uma coisa, aí o segundo já tratava de um outro assunto, e o terceiro de outra coisa diferente, e aí eu fiquei assim, ué, o que está acontecendo aqui? E aí que eu fui entender que a proposta do autor era exatamente esta. Então, não se assustem, caso vocês nunca tenham lido Vidas Secas, caso você se depare com essa leitura, porque foi exatamente desta forma que o autor pensou aqui, né, em desenvolver estes capítulos. Mas, o que é mais interessante aqui é que cada um desses capítulos vai focar nesses personagens, então. Então, nós teremos aqui capítulos em que a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Fabiano, a forma como ele pensa, a forma como ele enxerga a vida, sobre cada um dos filhos, então cada um deles tem um capítulo específico. A própria baleia tem um capítulo só para ela, assim, a Vitória. Então é muito interessante a gente ver aqui como o autor desenvolveu esta narrativa aqui para nós. E pensando aqui no título Vidas Secas, parece que até a forma como ele desenvolveu essa narrativa, ela é seca. Ela é jogada assim pra gente, ela não segue uma linearidade, né? Então a gente só vai ver aquilo que o autor quer que a gente veja em relação a cada um desses personagens. É como se nós tivéssemos uma permissão para dar uma espiada aqui na vida de cada um desses personagens em algum momento específico da vida deles. É uma narrativa diferente, eu achei muito interessante, ela é um pouco confusa no começo porque eu não estava assim tão habituada, mas depois que a gente entende que ela é desta forma, que ela foi desenvolvida para ser assim, aí a leitura flui com facilidade. Bom, tem um personagem aqui que é o Fabiano, que, gente, é uma tristeza quando a gente lê sobre ele, porque ele é um vaqueiro, ele é um homem bruto, ele se define aqui, ele se define como um animal, como um bicho. Então, a gente vê que ele é uma pessoa que tem uma certa dificuldade em se expressar, em usar as palavras, ele não tem muito vocabulário, então na hora que ele precisa falar, até mesmo para se defender, para argumentar alguma coisa, ele tem dificuldades. Então vejam que a seca, ela não está apenas na paisagem, não é apenas esse sofrimento que existe aqui nessa paisagem de seca, né, que acompanha esses personagens, mas a vida deles, assim como o título sugere, é seca, falta conhecimento, falta carinho, falta igualdade aqui, direitos, né, para essas pessoas. Então a gente vai ver que em vários momentos o Fabiano vai passar por algumas situações em que ele sabe que estão abusando dele de alguma forma, mas ele não consegue se defender, ele não consegue colocar em palavras aquilo que ele está sentindo. É muito frustrante. A gente vê, ele fica remoendo essas situações dentro dele, e é muito triste a gente ver que ele não consegue colocar isso para fora. Tem um momento aqui, por exemplo, em que ele vai para uma venda, ele precisa comprar ali alguns suprimentos que assim a Vitória solicita a ele, e chegando lá, ele vai beber um pouco, e aí vai chegar um soldado amarelo, e ele vai pedir pro Fabiano para jogar ali, né, para eles fazerem um jogo, e aí nisso o Fabiano vai acabar apostando, ele vai perder dinheiro, e aí ele não consegue comprar tudo aquilo que assim a Vitória tinha solicitado a ele. E aí no caminho para casa, ele começa a pensar em uma forma de mentir, em uma forma de criar ali uma situação, de modo que justifique o fato dele não ter conseguido comprar tudo, só que ele vai se embananando no processo, ele vai se atrapalhando e ele não consegue elaborar algo que seja
seja convincente o suficiente para que assim a Vitória acredite nele, e ele sabe que se ele começar a falar, ele vai se entregar. Então a gente sente já a frustração ali no começo. Uma outra situação que vai acontecer aqui é o fato dele receber ali o seu salário, né? Então eles moram ali numa propriedade que pertence a um fazendeiro, então ele recebe o seu salário e toda vez que ele vai receber esse salário, antes dele conversar ali com o patrão, assim, a Vitória, ela faz as contas, então ela tem ali umas sementes, uns grãos, que ela vai fazer as contas de quanto eles deveriam receber, só que quando ele chega lá no patrão, ele sempre recebe um valor inferior. E aí, ele às vezes até tenta falar alguma coisa, mas ele acaba se complicando mais, então ele prefere ficar quieto, só que ele sabe que a forma como a esposa fez os cálculos está correta e que ele está sendo passado para trás. E não só nisso, né, em outras situações também, ele se vê nesta forma, né, meio que passando por esse processo de humilhação. Ele sabe que ele tem os seus direitos, mas ele não consegue argumentar isso com as pessoas. Então, é muito triste a gente acompanhar aqui esse sofrimento, esses pensamentos que ele tem, e ele fica remoendo isso a todo momento. Então, às vezes, num capítulo mais adiante, a gente vai ter uma situação que aconteceu antes, e aí ele tá remoendo aquela situação, ele fica se questionando se ele deveria ter agido dessa forma ou não. Então, ele tem uma dificuldade em conseguir se expressar. A própria cachorrinha baleia aqui, ela tem pensamentos, né? Então, às vezes, parece que ela tem uma interioridade que é muito maior, parece que ela tem mais sentimentos do que os próprios personagens humanos que são apresentados aqui pra gente, né? Então, a gente vê a forma dela de pensar em relação a esses personagens, a essa família que está com ela, né? E é muito triste também. O capítulo da baleia, para mim, assim, foi um dos mais tristes que eu li. Acompanhar, né, o Fabiano, a forma dele de encarar a vida, a forma como ele enxerga as coisas, é uma tristeza muito grande. Então, é um livro, assim, que pesa bastante, mas acho que é uma leitura muito necessária, justamente até para a gente entender esse período, né, que pertence à nossa história. Se nós compararmos, por exemplo, Vidas Secas com o 15, que eu li faz um tempinho, tem resenha aqui no canal, inclusive foi a última resenha que saiu aqui. O 15 ele tem uma linearidade, né? Então a gente acompanha mais famílias, mas a gente também tem uma família específica aqui de retirantes, então a gente vai acompanhar toda a jornada deles, né? Até eles chegarem ao seu destino. E aqui é diferente, a gente acompanha do começo ao fim a mesma família, os mesmos personagens, a gente vai conhecê-los mais de perto, né? Porque cada capítulo tem essa proposta. Então, fica aqui a minha recomendação para vocês, pessoal. O livro ele é bem curtinho, mas ele traz aqui uma profundidade em relação a esses personagens. Então, vale muito a pena essa leitura. Gostaria de deixar aqui para vocês a recomendação. E caso vocês já tenham feito essa leitura, deixem aqui nos comentários que eu quero saber qual que é o ponto de vista de vocês, qual que é a opinião de vocês em relação a isso, tá bom? E eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Não se esqueçam também de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para as notificações. Até lá!